Será que os peixes do meu aquário precisam de um aquecedor? Qual que é o aquecedor indicado para o meu aquário? Descubra com a gente depois da vinheta. Bom pessoal, hoje o nosso vídeo é sobre aquecimento de aquário. É importante falar que todos os peixes que a gente vai ter nos nossos aquários dentro da nossa casa, eles precisam sim de uma fonte de aquecimento. Mas Felipe, eu tenho carpas, quinguios, que são peixes de água fria, por que eu preciso de um aquecedor? A ideia dos aquecedores e também dos resfriadores de água é que o aquário ele não tenha variações de temperatura. Apesar da gente às vezes lidar com peixes que são de temperaturas mais baixas, é importante que essa temperatura ela esteja meio que equilibrada no nosso aquário. Vamos dizer das carpas, por exemplo. A carpa é um peixe que a gente pode manter aí numa temperatura próxima dos 22 graus, até menos. Se a gente for pensar lá no Japão, que esses peixes passam por períodos de inverno, que a água chega até congelar, mas é importante pensar também que lá no Japão a gente tem estações de ano bem definidas. Então quando está calor e quando está frio, está realmente frio. E essa temperatura ela baixa gradativamente. Aqui no Brasil as coisas são um pouquinho diferentes. Daqui de São Paulo eu posso falar, a gente tem essas 4 estações no mesmo dia. A gente tem muito calor e no final do dia, no final da tarde, a temperatura começa a baixar e à noite ela pode baixar bastante. Imagina o pessoal que está no sul aí do Brasil. Essas temperaturas elas podem, durante o inverno, chegar a 6 graus, 5 graus. Mas o importante é que a gente não tenha flutuabilidade de temperatura no nosso aquário. Isso que pode fazer mal para os nossos peixes. Então é muito importante para você que está montando o seu aquário na sua casa, tenha isso em mente, que a gente precisa ter essa temperatura estável. Só com essa temperatura estável a gente pode ter peixes saudáveis no nosso aquário e peixes com longevidade, peixes com uma qualidade de vida e vivendo por muito tempo. Ah, Felipe, mas eu tenho quinguio, meus quinguios ficam muito bem, eu já tive quinguio aí por 2, 3 anos. Gente, um peixe que vive mais de 20 anos, 2, 3 anos, a gente está falando de só 10% do que esse peixe pode viver. Então é importante a gente dar qualidade de vida para os nossos animais. A gente quer peixe vivendo, não peixe sobrevivendo dentro dos nossos aquários. Isso é muito importante. E quando a gente fala de aquecimento do aquário, ela está ligada diretamente a essa qualidade de vida que a gente quer dar para os nossos animais. Aquecedores a gente tem de diversos tipos no mercado, diversas formas e também de diversas marcas. Os que a gente aqui da Aquática Brasil importa são os aquecedores da Ropar. Um aquecedor bem famoso aí que eu tenho certeza que muita gente tem esse tipo de aquecedor em casa. Como que funciona mais ou menos os aquecedores? Eu tenho aqui 4 modelos de aquecedores e eu vou mostrar individualmente cada um. Esse daqui, da linha H386, são os nossos aquecedores que a gente pode falar mais simples. A gente tem de 25 watts, 50 watts, 100 watts, 150, 200 até 300 watts esse aquecedor. Como que esses aquecedores funcionam? Todos os aquecedores da Ropar, além de aquecer a água, ele também vem com um termostato. Para que serve o termostato? O termostato ele vai dar o limite de temperatura que esse aquecedor vai aquecer no seu aquário. Então a gente tem aqui onde a gente mexe e coloca a temperatura que a gente quer deixar no nosso aquário. Vai de 17 graus até 35 graus. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês. Ele é um aquecedorzinho que ele é em vidro, né? Essa parte de baixo são as resistências do aquecedor, então quando a gente liga o aquário, isso daqui que vai esquentar a água, tá? Então quando a gente coloca aqui, ó, 27 graus, o que ele vai fazer? Ele vai aquecer a água do nosso aquário até chegar nos 27 graus. Quando chegou no 27 graus, ele desliga. Para isso que serve o termostato do aquecedor. Felipe, qual que é a posição ideal que eu coloco o meu aquecedor dentro do meu aquário? A ideia é deixar isso daqui sempre na posição vertical, para ele aquecer a coluna de água. A gente sabe que a água ela está aquecendo e ela está subindo, ela vai para a superfície do nosso aquário.
E também é muito importante que esse aquecedor esteja numa área onde a gente tem circulação de água, porque senão o que vai acontecer? Se ele estiver numa área que não tenha circulação de água, ele vai aquecer aquele espaço e vai desligar, ponto. A água do outro lado pode estar mais fria, então a ideia é a gente conseguir colocar isso numa circulação de água para ele ir aquecendo e também circulando essa água para conseguir aquecer todo o aquário. E quando todo o aquário estiver na temperatura que a gente acertou aqui no nosso termostato, ele vai desligar. Quando essa temperatura baixar um pouquinho, que ele tem uma variação aí de 0,1 grau, ela baixa para 26,9, o nosso aquecedor ele liga. Vai aquecer novamente até 27 graus e vai desligar. E isso interminavelmente, né? A gente pode ter isso aí por longos períodos. É um aquecedor que tem uma durabilidade muito grande. O vidro aqui é de extrema qualidade. É claro que a gente está lidando com um aparelho que tem vidro, então tem que tomar muito cuidado. Só adultos podem mexer nisso aqui. Se você não for adulto, peça para, na hora que você for mexer num aquecedor com termostato, um adulto esteja aí do seu lado para garantir que você não vai ter nenhum tipo de problema com esse aparelho dentro do seu aquário. Então é um aparelhinho muito interessante que é de extrema necessidade que a gente tenha no nosso aquário. Mas Felipe, qual que é o aquecedor indicado para o meu aquário? Olha, quando eu comecei no aquarismo, isso faz alguns aninhos, se falava muito de 1 grau ou 1 watt por litro de água. Então, se eu tinha um aquário de 25 litros, o aquecedor indicado para mim era um aquecedor de 25 watts. As coisas mudaram um pouquinho. A gente está passando por um período aí de variações climáticas muito importantes. Esse ano que passou de 2019, a gente teve umas variações de temperatura, onde aqui em São Paulo a gente chegou até 10 graus, 9 graus. Então, muito frio. O aquecedor, qualquer aquecedor, ele tem a capacidade de aquecer até uma certa quantidade de graus numa certa quantidade de água. Então, os nossos aquecedores da Ropar, pensando nisso, a Ropar ela fez pra gente uma tabelinha de indicação de uso, que você pode utilizar também para outros tipos de aparelhos também. A ideia do aquecedor é que ele consiga ali subir no máximo 6 graus em uma quantidade de água. Eu vou pegar aqui o exemplo do nosso aquecedor de 25 watts. Então, um aquecedor de 25 watts, ele vai subir de 0 a 6 graus num tanque de 15 a 35 litros. Como que isso vai funcionar? Se a temperatura ambiente do seu aquário tiver 20 graus, então ali o seu aquário está na sua sala e aquela temperatura ambiente está em 20 graus. Esse aquecedor, dentro de um aquário de 15 a 35 litros, ele vai conseguir aquecer até no máximo 6 graus. Então ele vai conseguir chegar aí na sua casa, nessa temperatura de 20 graus, a no máximo 26 graus. Claro que a gente é de uma região tropical, então as temperaturas normalmente em grande parte do ano elas são mais altas. Então a gente pode ter uma temperatura ambiente dentro da nossa casa de 22 a 23 graus. Então essa regrinha de 1 watt por litro vai acabar servindo em grande parte do ano. Só que na hora que faz muito frio mesmo, que a temperatura ambiente da sua casa ela pode baixar aí até uns 15 graus, esse aquecedor de 25 watts ele vai conseguir subir até no máximo 21 graus, que já não entra nessa temperatura dos peixes tropicais que a gente tem em casa. Então a gente começa a dobrar essa temperatura, essa wattagem do aquecedor. Então a gente vai entrar ali mais ou menos em 2 watts por litro, porque ela vai conseguir aquecer aí até 12 graus. Então vai chegar no que a gente realmente precisa. Então se a temperatura está a 15 graus aqui ambiente, a gente vai conseguir com mais 12 graus, dobrando a wattagem do nosso aquecedor, um aquecedor de 50 watts, para no máximo 25 a 35 litros, então a gente vai ter 2 watts por litro mais ou menos, a chegar ali nos 27 graus
o que a gente realmente precisa para os nossos peixes tropicais do nosso aquário. Tá? Muita gente, o que acontece? Chega no frio, poxa, mas esse aquecedor tá dando problema, ele não está conseguindo aquecer o meu aquário. Claro, a temperatura ambiente está muito frio, ele não vai dar conta do recado. Então a gente geralmente já dobra essa vantagem aí e começa a ficar mais esperto nas indicações do fabricante. Pensar como que é o ano na minha cidade, como que é o ano ali, o inverno ali na minha cidade. Putz, pode chegar ali a 6 graus, 7 graus. Então a gente precisa levar isso em consideração na hora de comprar um aquecedor. O legal da Ropar é que isso já vem na caixa, facilitando bastante o seu entendimento aí para você ter o aquecedor certinho na sua casa. Um outro aquecedor que a gente recebeu o ano passado é da linha K50 da Ropar. É um aquecedor bem bacana, vou mostrar aqui para vocês, bem diferente e também com uma funcionalidade sensacional, tá? Vamos pegar aqui. Deixar ele aqui de lado. Olha que bacana. Ele já vem com as ventosas na parte traseira. Isso daqui, gente, é um aquecedor de 25 watts. Olha o tamanho dele. A resistência dele está aqui na parte interna, protegida aqui por esse escudo plástico, né? Então, o pessoal que tem tartaruga, que tem peixe jumbo, que costuma bater bastante no aquário, tá aqui um aquecedor que é interessante para vocês terem em casa. E o que ele tem de diferente dos outros aquecedores? Além dessa proteção e ser um aquecedor muito menor, que vai ocupar muito pouco espaço dentro do seu aquário. Hoje em dia, a ideia é a gente não mostrar os nossos equipamentos. O legal da gente ter dentro do aquário e a gente conseguir observar é a natação dos peixes, os enfeites que a gente vai colocar dentro dele, e os equipamentos cada vez estão ficando menores e mais invisíveis no olho, para a gente conseguir esconder com mais facilidade. Então tem aqui uma opção. Esse aquecedor, de diferente, ele tem o aquecimento e ele vem também com um termômetro digital. Olha que bacana. Deixa eu soltar aqui para vocês, eu vou ligar ele. Por um período curto não tem problema. Claro que eu não poderia deixar isso aqui por muito tempo ligado fora da água. Mas eu quero mostrar para vocês como que é o funcionamento dele aqui. Então ele vai dar a temperatura do ambiente, tá aqui ó, 23 graus, o termostato dele tá vendo essa temperatura. E eu posso acertar a temperatura dele aqui no botãozinho que é externo, 27, 28, 29, ele vai até 34 graus. Então ele vai de 17 a 34 graus, olha que bacana. Então ó, passou dos 24 graus, ele já liga, né? Você vê essa luzinha aqui, é que ele tá ligado. Tá esquentando até minha mão aqui, ó. Então você pode acertar aí no seu aquário. Isso é bem legal, pessoal que tem SAMP ou quer esconder isso daqui um pouquinho atrás dos enfeites e tudo mais, deixa numa posição onde consiga ver também a temperatura do aquário. Então é uma opção bem bacana que a Ropar trouxe pra gente o ano passado. Um aquecedorzinho que a gente gostou bastante, tem uma saída sensacional, uma funcionalidade também sensacional. Para quem está procurando aquecedores maiores, tem aqui uma outra opção, a linha J226. Vou abrir aqui para vocês, que são aquecedores aí de 400, 500 watts. Esse aqui que eu tô na mão, ele é de 400 watts. Olha que legal esse aquecedor. Esse aquecedor ele também vem com termostato, ele vem com essa capa protetora, então o pessoal do aquarismo jumbo aí tem aqui uma opção de um aquecedor também com proteção. Olha as resistências desse aquecedor, olha que bacana. Bem grande aqui por todo o aquecedor, então a funcionalidade dele é muito legal. Então é um aquecedor também que é para altos volumes de água, bem bacana também. E por último, isso daqui é para quem já tem tanque, aquários de mais de 1000 litros, uma opção bem interessante também, que são os aquecedores de 1000 e também de 1500 watts, pessoal. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu tirar ele aqui da embalagem. Esse aqui é um aquecedor de 1000 watts.
Aí já é um bitelo, né? Olha que legal, também com proteção de toda a parte de resistência. Todo o controle dele é feito externo, com bastante fio, pensando no pessoal que tem aquários grandes. E já vem com as ventosinhas aqui para colocar, segurar bem no vidro. Ele já vem aqui até uma coisa interessante, o mínimo de água que você pode colocar, né, aonde esse aquecedor vai ficar, nessa posição vertical, o mínimo de água pode ficar aqui. Mas é interessante a gente deixar ele sempre 100% embaixo da água. Então, uma opção para quem tem aquários grandes, tem esses aquecedores de 1000 até 1500 watts. Deu para entender mais ou menos como que funciona essa parte de aquecimento do aquário? Lembrando, pessoal, ponham aquecedores no aquário. É muito melhor que a gente consiga ver os nossos animais, porque vai chegar um período do ano que eles não vão aguentar o frio e podem também vir aí a morrer. Ah, Felipe, Betinha precisa de aquecedor? Também precisa de aquecedor. A gente tem alguns aquecedores, a Aquatic ela tem um aquecedor da Zoomed para aquários bem pequenos também. É uma opção para você também ter no seu aquarinho de beta e manter essa temperatura estável. Lembrando, o importante para o peixe é que ele não passe por flutuações de temperatura muito agressivas para ele. Só assim ele vai manter uma saúde muito importante aí e bem legal no seu aquário. Manter as cores, peixe sempre ativo, se alimentando e até se a gente der uma sortinha e manter todos os parâmetros, temperatura, tudo certinho, a gente vai ter peixe se reproduzindo dentro da nossa casa. Olha que legal para a gente poder mostrar para os nossos filhos, para todas as pessoas que forem visitar a nossa casa. É legal que a gente mantenha todos esses parâmetros aí sempre muito estáveis dentro do nosso aquário. Então conheça o seu peixe, saiba todas as necessidades dele, que eu tenho certeza que você vai fazer um aquário com muito sucesso aí dentro da sua casa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente nos comentários desse vídeo, que a gente está de prontidão para te responder. Se você não segue o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Espero vocês no próximo vídeo.